Oi pessoal, aqui é o Binho do canal Laribinho e hoje estamos aqui com um convidado especial que é o pastor Carlos Cavano da Igreja Metodista Livre lá de Itaquefo, e ele está aqui para contar um pouco da história dele, principalmente como foi o começo aqui no Japão. Tudo bem, Binho? Prazer, né, poder estar aqui junto com você e compartilhar as histórias que Deus tem realizado assim na minha vida, através da minha vida também aqui no Japão. O prazer é nosso e muito obrigado por disponibilizar esse tempo para estar aqui com a gente, e fica à vontade para contar sua história, para se apresentar. Tá bom. É, bom, eu montei alguns slides aí porque vocês também podem conhecer um pouco, né, da minha família, né, o lugar onde nós estamos servindo a Deus, tá? Então vou mostrar aqui. Então, meu nome é Carlos Seis de Cavano, né? Atualmente tenho 57, vou fazer 58 esse ano, em junho, né? Eu sou casado com a Taeko, ela está aqui comigo, servindo desde o início, né? No total, como missionários, né? A gente já está 20 anos aqui no Japão, né? E nós temos três filhos. Davi, que está com 24 anos, o Estevão, que é o do meio, né? Ele tem 20 anos, e a Sátia com 18. Então, Davi, ele chegou a primeira vez aqui, né? Quando nós viemos pela primeira vez como missionários, com 1 ano mais ou menos de idade. Naquele primeiro período, a gente ficou quase 4 anos, né? Então, viemos só com ele e voltamos com o Estevão. O Estevão nasceu aqui no Japão, lá em Chiba. E ele voltou com menos de 1 ano, né? Nós voltamos para o Brasil uma vez e aí mudamos. Eu sou de São Paulo, né? Mas aí a gente morou quase 3 anos e pouquinho lá em Campinas. E a Sátia, né? A Satia, que é a nossa caçula, ela nasceu lá em Campinas, né? E aí em 2006 nós viemos aqui para o Japão, né? Tem uma foto deles quando eram pequenos, nessa idade. Então, quando nós viemos pela segunda vez como missionários, a gente veio com três filhos, né? O Davi estava com 9 anos, o Estevão estava com 5 e a Satyan estava com 3, né? Foi, assim, uma decisão difícil, né? Na verdade, vou contar um pouco também, né, de como é que eu vim parar aqui no Japão, mas nós estamos aqui desde 2006 e hoje nós moramos em Fukui, né? Esse nome Takefu, Igreja Metodista Livre de Takefu, é porque o nome da cidade, né, onde nós viemos a residir em 2008, era Takefu. Em, se não me engano, acho que foi em 94. Teve uma reforma administrativa assim, no Japão inteiro, né? Então, as cidades pequenas, para diminuir o gasto de administração, foram se unificando, né? Cidades pequenas. Então, Takefu, ela foi englobada, né? Junto com outras cidades próximas e se tornou Etizen, né? Então, Etizen também é o nome dessa região, com bastante coisas legais de artes, das artes, né? O papel japonês washi é bem conhecido, né? Então, no final eles escolheram esse nome, né? Etizen. Então, hoje nós moramos nessa cidade aí, na província de Fukui. Ela está mais ou menos aí no meio aí do Japão, né? Voltado para o mar do Japão. Então a gente está meio de frente aí com a Coreia, Coreia do Norte. E aí a gente vive em Nárnia, né? Que eu falo também, que aqui é muito frio no inverno, né? Esse é o Monte Hino. Todas as vezes que eu levo minha filha, né, que tá terminando o ensino médio, né? Ela está no último ano do Coupon. E ela, na volta da escola, né? Porque na neve não dá para ela ir de bicicleta, né? Da nossa casa até a escola tem uns 5 quilômetros. Então, na volta, às vezes eu paro, tiro foto, né? Que é um lugar muito bonito, né? Perto das montanhas e perto da costa também, do mar, né? Então, nós moramos aqui nesse prédio desde 2008, dezembro de 2008 que nós mudamos, né? De Chiba para Fukui.
E nós temos aí os salões, né, dos cultos no primeiro andar, porque aqui no Japão não tem térreo, né? E moramos aí no terceiro andar, né? E, Até um aviso pro pessoal que aqui os andares são diferentes. Já dei muita bola fora falando pro pessoal subir aqui pro primeiro andar e era o segundo. E também quando ia apertar o botão, apertava o botãozinho errado lá, né? Porque aqui sim, não tem o térreo. não, é verdade, é essa a diferença, né? Então, por exemplo, se eu falar que eu moro no terceiro andar, né? No Brasil seria segundo, né? Porque aqui realmente o térreo eles chamam de primeiro andar já, né? E uma coisa interessante assim da cultura japonesa, que é muito supersticiosa, né? Como o número 4 está ligado à morte, porque é a mesma pronúncia, né? Você fala shi, né? Então, por superstição, especialmente nos hospitais, quando você vai, né, pegar o elevador, o número do quarto andar não tem, né? O número 4 geralmente eles omitem por causa dessa superstição, né? E você vai ser internado no quarto andar, então para eles seria também, se você está declarando que vai estar perto da morte, mas tem bastante curiosidades assim, né, da cultura japonesa assim, morando aqui já há um bom tempo, né? Mas a gente vive nesse lugar aí, né? Em Fukui, cidade de Echizen, antiga Takefu, né? É nesse lugar que nós temos uma igreja hoje atuando, voltada para os brasileiros, decassegues, mas nosso propósito, alvo, assim, é alcançar o povo japonês, né? Mas legal. E, pastor, conta agora um pouco como é que foi a sua vinda para o Japão, como é que foi a trajetória da sua vida aqui. Ah, tá. Posso contar assim. Então, assim, eu sou Sansei, na verdade, né? Terceira geração de descendentes japoneses. Meus avós, né, saíram aqui do Japão e foram para o Brasil como imigrantes. E a minha avó, em especial, ela se converteu ao cristianismo, né, lá no Brasil. E minha mãe também tinha se convertido quando solteira. Ela chegou até a ser professora de escola dominical lá da Igreja Holiness de Bastos, né? Mas depois que casou com meu pai e ela teve 6 filhos, né? Eu sou o terceiro. E também por alguns problemas que aconteceram na igreja que ela participava, ela parou de ir para a igreja. Mas minha avó, ela era muito firme, né? E ela sempre fazia muita questão de levar eu e meus irmãos para a igreja. Meu pai, ele não se opunha, né? Eu lembro que ele sempre levava a gente, deixava na frente da igreja, deixava dinheirinho para oferta. E eu tive esse privilégio de crescer conhecendo, né? As histórias bíblicas, ao ponto de chegar na adolescência, aos 13 anos. Eu lembro que eu fiz uma decisão por Cristo no acampamento. Aos 14 eu me batizei, mas infelizmente aos 15 anos, né, eu estava acho que nessa fase de adolescente, estava com problemas de relacionamento com meu pai, com meu irmão, e aí quando a gente está com problema assim, no nosso coração, a gente não consegue ouvir muito a Deus, né? Então não é que Deus sumiu e tal, mas o problema está muitas vezes no nosso coração. E a gente vai esfriando espiritualmente e na época eu já achava também que não fazia muita diferença, né? Então eu decidi sair para a igreja, parar de ir para a igreja, deixar de buscar Deus, né? E foram 9 anos longe, né, de Deus. E aí eu fui tocando a minha vida, né? Eu fiz cursinho, 2 anos e consegui entrar na Poli, né? Fiz engenharia civil. Mas no último ano do meu curso de engenharia, então Deus foi atrás de mim, né? Para mim, na minha história, né, essa imagem de Deus como nosso pastor, aquele pastor que deixa as 99, vai atrás da perdida, né? Para mim, isso é muito real. Então, eu não estava nem passando assim por grandes problemas, não estava enfermo, não estava com crise emocional, né, assim, de relacionamentos, tal, mas Deus foi tão misericordioso, né, assim que me pegou de jeito, usou uma pessoa muito querida minha tia, para me dar um toque, né, para falar através dela que ele se importava, que ele não tinha se esquecido de mim, né, que ele me amava. E, e incrível assim, né? Eu só entendo que é fruto de muita oração, sabe?
E aí eu peguei essa oportunidade. Eu realmente senti muito Deus falando comigo, né? Mesmo tendo deixado ele durante tanto tempo. E aí eu tomei uma decisão, eu falei, não, eu vou buscar de novo a Deus, né? E aí em 89, que foi o ano que eu já tinha me formado, eu voltei para a igreja, e aí trabalhando já, né? Eu tinha me formado, já estava numa ótima empresa de construção civil, na área de planejamento, mas depois de alguns meses trabalhando lá, eu pensei, acho que não é bem essa área que eu vou me realizar. Então eu tinha pensado assim, vou dar um tempo, né? E como eu gosto muito de viajar, né? Até vi já alguns vídeos do canal Laribinho, né? Que mostram o Japão, Monte Fuji, né? Então eu gosto, essa imagem que acho que todo brasileiro, né? Todo turista tem, né? O Japão é um lugar lindo, maravilhoso, Monte Fuji, né? Tem tantas coisas bonitas. Então eu também tinha esse desejo de conhecer a terra dos meus antepassados, né? E poder aprender um pouco a língua japonesa. Então eu tomei uma decisão, falei, acho que eu vou dar um intervalo aí, saio, fico um ano fora, vou tentar conhecer o Japão, aprender a língua, e depois eu volto e eu retomo, né, minha profissão. Eu tentei ver algum esquema de bolsa e tal, mas era meio complicado, tinha que saber mais o japonês, tinha a época certa para fazer as provas, e a minha mãe tinha um amigo que ele era agenciador, né, estava trazendo, né, ainda era o comecinho da vinda dos brasileiros aqui no Japão naquele ano, né, 89, 88. E aí ele, sabendo, né, que eu tinha interesse de vir para o Japão, ele falou, não, se você quer ir, eu te coloco já, né? Dá para você embarcar já. Era meados de julho de 89, né? Então, de fato, acho que eu sou um dos veteranos aí, né, de estar vindo aqui para o Japão. Tem gente que nem nasceu, né, nessa época. Naquela época era mais fácil, né, vir aqui pro Japão, né? Não precisava esse negócio de descendências XYZ, tantas papeladas que a gente tinha que passar Não, pro mas consulado. em termos, né, assim, na verdade não existia aquele visto de 3 anos como descendentes e todo mundo, eu vim, acho que com visto de turista, e aí depois você trocava por visto de um ano. Então, assim, tinha uma certa facilidade porque o Japão precisava de gente, né, de mão de obra. Então havia muita opção né, tinha oferta de trabalho tinha realmente e era uma época que o pessoal ganhava muito, né? Não tinha esse esquema de ficar pagando aposentadoria, então o pessoal assim realmente conseguia juntar bastante dinheiro em pouco tempo, né? Mas o meu propósito assim a princípio não foi esse, né, de vir ao Japão com essa finalidade. E aí eu topei, né? Esse amigo da minha mãe me colocou lá em Mieken, era né? Eu Inacá do Inacá, né? Interior dos interiores, né? E aí eu fui parar perto da cidade de Ise, né? Você Depois que eu fiquei veio, sabendo, conhe... oi? Você veio conhecer os lugares famosos e tal, e quando foi ver, tava lá longe, Era no meio do longe do mato, Fuji. longe pra caramba, né? Para chegar na estaçãozinha era 15 minutos de bicicleta, e da estaçãozinha até a cidade, né? Que é Ise, que é o grande centro, sem Google, sem Google Maps, sem internet, olha, foi uma aventura mesmo, né? E eu lembro que Ise, né, depois que eu descobri que é a capital religiosa, né, do Japão, né, onde o imperador vai lá, né, regularmente para visitar lá, para passar pelo templo, né, então é como se fosse a Nossa Senhora da Aparecida, né? Então é esse lugar, esse centro religioso, mas eu fui parar lá e, e trabalhando em fábrica, né? Então foi um choque também, toda essa mudança, né, de país, de tipo de trabalho, né? Foi um choque cultural também, de ter que enfrentar situações no cotidiano, no ambiente de trabalho, né? Que eu tive conflitos com o líder, porque não sabia nada da cultura japonesa, né? Então, por exemplo, toda manhã, todo início de dia de trabalho aqui no Japão, você tem uma reunião, né, com os seus líderes para eles passarem a ordem da produção, das tarefas, né, que eles esperam que os funcionários façam. E geralmente eu sempre estava lá presente, mas eu ficava olhando para a pessoa que estava dando as instruções, né? Mas eu mal sabia que o fato de olhar direto, né, olho no olho,
para eles é uma forma assim também de desrespeito, né? Então né, querer confrontar e por várias coisas assim que acho que eu fazia sem muita consciência, né? O brasileiro gosta de falar, rir alto, né? Então entre os brasileiros sempre a gente está lá naquela rodinha rindo, né? Mas não estamos rindo deles, né? Mas eles que olham a gente rindo, assim, talvez eles, ixi, esses caras aí estão tirando sarro de mim, né? Estão fazendo, assim, não estão dando uma importância, estão tudo na brincadeira. Então, essas coisas acho que realmente foram minando na minha relação com esse líder e teve uma hora lá que a gente se desentendeu, quase que a gente se pega, né? É, E tem, imagina, aham, tem até uma história que a minha tia ela estava cozinhando aqui no Japão, brasileira tal, fez comida saborosa, cheirosa tal. Depois, mais tarde, encontrou a vizinha, não sei, ela fala japonês, né? Então ela cumprimentou tal e parece que a vizinha em algum momento falou: Olha, sua comida cheira muito bem, hein? Tal, não sei o que, lá de onde do meu apartamento dá pra sentir o cheiro. E a minha tia foi feliz da vida tal, achou que a vizinha tinha elogiado. Aí, quando contou pro meu primo que morava aqui, ele falou assim: Olha, eu acho que ela quis dizer que o cheiro tá muito forte. Me tá maneirar um incomodando. pouquinho. Essas coisas da cultura, né? Que a gente não tá acostumado com outro jeito de falar, não olha tanto para essas intenções como o japonês usa, né? As Isso é palavras, verdade. então. Essa nuance, né, do que eles deixam no ar, né? Você tem que entender o que está no ar, né? É o que eles falam. E às vezes um sim é um não é um sim, né? E essa parte o Google Tradutor não consegue pegar, né? O que está no ar, né? Ele não consegue traduzir o que está no ar. Então, para a gente fica bem complicado. Naquela época não tinha tudo isso daí que a gente tem hoje, então realmente era, né, nesse sentido, né? Era uma época talvez mais complicada, mais difícil, né? Porque hoje, assim, se você está aqui, tem um celular, você se vira, né? Eu vejo gente que está acabando de chegar do Brasil e tendo um celular, ele se vira, né? Ele vai catar o Wi-Fi no Combine, né? Consegue comunicar com os parentes, mas naquela época, 89, era só na base do cartão e usando caríssimo, né? A ligação daqui para o Brasil e, era só pelo, né, telefone público, né? Não tinha celular, não tinha internet em casa. Então, parece que é outro mundo, né? Fala assim, nossa, não tinha celular. Falei, que mundo é esse, né? Que se vê. Mas era uma época assim que eu, né, cheguei no Japão e tive esses choques culturais, né? E aí, depois de alguns meses, eu percebi que não ia conseguir cumprir, não ia conseguir alcançar esses dois alvos, né? Porque, como eu falei assim, eu morei dividindo a casa com mais um brasileiro e dois argentinos, né? No final, eu estava falando mais espanhol do que japonês. E no trabalho, às vezes, a gente está só rodeado com brasileiros, né? Então, dificilmente você vai aprender japonês, né? Nesse tipo de situação, de contexto. Então, depois de alguns meses, eu falei, meu, o que estou fazendo aqui? Até porque eu vi deles também, né? Por que você não volta para o Brasil, né? Seu bobo, seu burro, né? Porque a gente não entende quase nada, analfabeto, não sabe ler, não sabe falar, né? É uma mula, né, para eles, né? Então, foi bem difícil. Então, depois de uns 4 meses, eu falei, meu, eu realmente vou embora. Não, de 8 meses, né, mais ou menos. Eu pensei, já embora. Uma pergunta assim dessa época, né? Como que. Porque assim, tem muita gente que vem pro Japão tal também e acaba que acha. É que a gente vem com uma realidade, eu também, quando eu vim, a gente vem com uma outra realidade na cabeça do Japão, né? E aí chega, vão passando os anos, você conhece a realidade lá e você fala assim, poxa, não era aquilo assim e tal. Você também sentiu essa, como eu vou dizer, essa angústia, esse fato de você perceber que não era bem aquilo e como é que foi para você enfrentar essa fase assim? Para mim, acho que não foi assim, foi difícil, sabe, assim, tá aqui no Japão, sozinho, pela primeira vez, né? Eu sempre morei com os meus pais, né?
Então, vir aqui enfrentar essa realidade de muito trabalho, né? Porque aquela ideia também de querer conhecer o Japão, eu percebi que não ia conseguir mesmo, porque aqui não tem férias, né? Então, é muito difícil a realidade, né? Trabalhar na fábrica, né? Lugar sujo, perigoso, né? Que é os 3Ks, né? Que nem os japoneses querem esse tipo de serviço, né? Kitsui, Kitana e Kiken, né? Então, trabalho duro, pesado, sujo, perigoso, né? Depois de viver, né, essa realidade, assim, eu ainda, como eu tinha uma formação, eu pensei, não tá dando certo aquilo que eu vi, eu vou embora e no Brasil eu consigo trabalho. Mas eu imagino que para muita gente não existe essa possibilidade, né, de volta, ainda mais no Brasil, né? A gente vê aí tantos anos e o país não vai para frente, né? Tá demorando para engatar, né? Então, assim, tem muita gente que não tem essa opção de, eu vou voltar, né? É uma vida muito sacrificada, eu penso, né? Para a maioria dos decassegos que está aqui, porque aí viver essa realidade da diferença cultural, né? É como eu falei, assim, aqui a gente é um ignorante, né? Podia ter formação em engenharia civil e tal, mas não vale para nada aqui, né? No dia a dia, né? A gente ouve tantas histórias dos bola fora dos brasileiros, né? Que vai comprar algodão, vai comprar alguma coisa, sal e traz açúcar e tantas outras bola fora, né? A gente não sabe ler, a gente nem consegue falar, né? Então, é uma realidade assim muito dura, né, para as pessoas. Eu ainda naquela época ainda tinha opções, né, de voltar, tal, mas no final eu acabei ficando um pouco mais porque nessa mudança de trabalho, né, porque eu fiquei 4 meses lá em Mieken, né? Depois através de contatos assim de alguns conhecidos desse pessoal que morava comigo, a gente acabou arrumando trabalho lá em Guma, Saitama, Tochigi, né, que era mais perto aqui de Tóquio, né? Então foi nessa ocasião que eu reencontrei com um amigo que tinha feito também a faculdade, ele tinha abandonado, tinha parado o curso no meio, foi se aventurar lá para a Inglaterra e depois veio parar aqui no Japão. E aí ele conseguiu trabalho nessa área de informática, né? Ele estava desenvolvendo hardware numa empresa de computação de um conhecido amigo da família. E quando eu encontrei com ele falou assim, Carlos, olha, se você quiser, né, eu posso te apresentar lá e certamente vai ter oportunidade de trabalho diferente. Aí eu pensei, falei, acho que vale a pena conhecer. Aí fui conhecer, conversar com o dono dessa empresa e mesmo sabendo do que eu podia fazer, da minha limitação também no japonês, ele falou assim, se você acha que essa experiência pode contribuir para a sua formação no futuro, a gente está disposto a abrir essa oportunidade para você de trabalho. Vai ser nessa área de software, né? Tudo bem? Tudo bem, né? Apesar de não ter formação na área de computação, né? Mas aí com a ajuda do pessoal, lendo bastante, aprendendo, eu entrei nessa área e trabalhei lá 2 anos e meio. Até então, essa vinda para o Japão, tudo assim, não foi intencional, visando missões, né? Não tinha nem, na verdade, eu não sabia nada do Japão, né? Estando aqui também, naqueles anos de 89, 90, não tinha nenhum pastor, missionário brasileiro aqui, não tinha nenhuma igreja, na verdade, evangélica voltada para os brasileiros no Japão. Não existia em 89. Acho que É, os primeiros. Uhum. essa sua caminhada foi uma caminhada, na verdade, meio que de sobrevivência, né? Você veio para fazer uma coisa, não deu muito certo e no fim você falou, vou fazer o que dá, então, né? Sim, e Deus foi bom porque deu essas oportunidades também, né, de sair desse contexto de fábrica e ter oportunidade de estar, né, numa outra realidade. Então, eu fui muito abençoado, sabe, por conhecer vários aspectos aí da vida, né, com os japoneses, né. Que eu me lembro assim, eu vim também, a primeira vez que eu vim foi em 2000 e acho que 2002, 2003, por aí. E eu lembro que nessa época, hoje em dia, eu vejo o pessoal mudando de emprego muito fácil, né? Mas naquela época não tinha uma rede de contatos assim, não tinha nem
Messenger, não tinha Não, não tinha WhatsApp, nada, não era tinha. telefone, ou você tinha o telefone da pessoa, não tinha. Então você vinha pra cá, não tinha como você ficar contactando um monte de gente, saber onde tem emprego. Sim, Eu acho que até os empregos dependia de revista, ou sim. nem sei se ainda tinha as revistas Uhum. naquela época direito. Mas era bem assim, era ou você tinha um contato pessoal com alguém que era amigo, ou você não tinha, né? Então, Eu lembro que muita gente ficou na mão das empreiteiras, os caras seguravam o passaporte, né? Tinha muita coisa bem difícil para o pessoal, né? Se você parou numa empreiteira e veio numa empreiteira boa, até que você estava de boa, porque conseguia juntar realmente muito dinheiro naquela época, né? Mas se você caísse nas mãos de uns caras aproveitadores, realmente, né, teve muitos casos de abusos, né, assim, de pessoa explorar mesmo, era quase, porque realmente não tinha essa facilidade de informações, né? O cara parava lá no meio do mato como eu parei e você tinha muito medo de sair de lá, né? Como é que eu nem sei me virar, pegar trem, pegar ônibus, negócio impossível, né? Sem vocês lembrando a falar a língua. todos, lembrando a todos que não tinha Google Tradutor também. Não tinha nada. Você ia querer outro emprego, ou você lia japonês, ou não tinha como também. Como você falou, né? As revistas nem tinham muito, né? Jornal estava bem no começo, né? Então, naquela época, por um lado, tinha sim trabalho, né? Tinha oportunidade de ganhar muito dinheiro, mas também, por outro lado, era uma realidade complicada, pela dificuldade de ter acesso às informações, né? Bem diferente dos dias de hoje, né? Hoje eu vejo gente chegando aqui e, pô, o cara, né, pega uma conexão Wi-Fi da loja de conveniência e ele consegue falar com os parentes no Brasil, você consegue saber onde que é tal lugar, onde tem lugar para comer, né? Se você está num grande centro, ele vai ensinar como que faz para pegar tal trem, dá até o número da plataforma. Então tá muito fácil hoje em relação ao antigamente, né? É por isso que eu vejo que essa sua caminhada de ser, para quem não sabe, de mim para alguma, tem uma certa distância grande. E a sua caminhada realmente é coisa assim de bênção de Deus mesmo, você ter É, conseguido até chegar nessa empresa que sim. você Aí eu chegou. trabalhei 2 anos e meio lá. E uma coisa que eu pude também participar foi desse início, sabe, dos grupos, das comunidades, né, cristãs, evangélicas, voltada para os latinos, né, aqui no Japão. E, e aí eu participei, deixa eu até tentar mostrar aqui algumas fotos também dessa época, né. Esse é um gráfico que mostra a evolução da vinda, né, dos brasileiros aqui no Japão. Você vai ver essa curva aí, né? De 88, 9, começando lá, né? E começa a vir muita gente. Em 91 já tinha quase 150 mil brasileiros no Japão, né? Como que veio toda essa leva, né? O Japão precisava de trabalhador e eles criaram esse visto especial como descendente de japonês de 3 anos. Na época que eu vinha como visto de turista, renovava de ano em ano, né? Mas a partir de 91, não, facilitou mais ainda a vida dos brasileiros, né? Com esse visto especial que o Japão criou para os descendentes, né? E aí você vê, né, se crescendo tanto de número de brasileiros como de número de cristãos também, sabe? Por isso que esses cristãos foram se juntando, né, reunindo nas casas. Então tem uma foto aqui também de um dos grupos que eu participei. Essa casa era da casa do Jurandir e da Masumi, da Mami, né? Lá da Igreja Cristã, Aliança Cristã Missionária. Ele estava aqui estudando, ele também é engenheiro, professor da Poli até hoje, e ele fez seminário, é um cara super capaz, mas ele tem um coração, ele e a esposa, um coração acolhedor, né? E aí eles abriam a casa dele para as reuniões e foi juntando muitos jovens, né? A maioria não eram casados, né? Então também esse perfil dos brasileiros tem mudado, né? Naquela época a maioria eram jovens, solteiros, e aí a gente foi se reunindo e fora essa família do Jurandir e da Mami, tinha outras duas famílias, né? Uma morava em Tiba, que é essa daqui, da Darcy, né? Que está bem no centro,
Então ela também abria a casa dela para fazer as reuniões, na casa da Antiba, e tinha mais um casal, mais uma família, que é do Zé Sérgio e da Luciane, né? O Zé Sérgio era jogador de futebol, ponta esquerda da seleção brasileira, jogador de São Paulo, né? Ele estava aqui no Japão, como profissional do futebol e ele era cristão, a esposa também, então eles também abriam as casas, né, a casa para poder fazer os cultos, né? Então, os primeiros grupos começaram nos lares, né? E era assim uma diferença que eu vejo assim daquela época com o de hoje, assim, talvez por causa dessa escassez, né, de igrejas, de poder estar num lugar, né, para ouvir a palavra de Deus, para receber a Santa Ceia. Então, a gente realmente tinha muita sede de Deus, né? O pessoal que não media esforços, a gente pegava trem, gente que vivia de uma província para outra andando de trem 2 horas, 1 hora, né, para ir para o encontro, né, na casa desse pessoal que abriu os seus lares para fazer, né, culto a Deus, né? Então, estudo bíblico, louvor. Foi nesse contexto que Deus me inseriu e os grupos foram crescendo, né? Esse número foi aumentando e esse casal aqui, que é o Jurandir, né, e a Mami, que estão do meu lado direito, eles tinham contato com uma igreja presbiteriana da região lá de Yamato, perto de Yokohama, e o pastor de lá abriu o templo, né, o salão de culto deles, para a reunião desses grupos de brasileiros. Então, a gente chegou a ter quase 100 pessoas, né, se reunindo, sabe, semanalmente, né, vindo de tudo quanto é lugar daquela região, né, de Kanagawa, Tokyo, Chiba, Saitama, e era uma bênção, né? E uma pessoa que foi bem chave também para dar suporte espiritual, já que não tinha praticamente pastores, missionários vindos para cá para trabalhar com os brasileiros, uma dessas pessoas que fez assim muita diferença, o pastor Timóteo Hilber, né, da família Hilber, da Missão Paz no Brasil, né? A Igreja da Paz. Então, esse que está aí de terno, né? Ele é o Timóteo Hilber. Então, ele é filho de missionários americanos que ficaram no Brasil, atuando especialmente na Amazônia, plantando igrejas, né? Então, hoje, a Igreja da Paz, Paz Church, é uma igreja que tem ido para as nações também, né? Tem um trabalho muito lindo aqui no Japão. E ele sentiu o chamado para o Japão e, e já estava há alguns anos aqui, trabalhando com japoneses, já tinha alguns os primeiros frutos, mas ele vendo toda essa comunidade de brasileiros aí, né? Tudo órfão, né? Sem pastor. Eu acho que isso realmente mexeu no coração dele, e apesar de ele ter o foco realmente até hoje, né, focado nos japoneses, ele dividiu o tempo dele, né? Nessa época, então não tinha pastor ainda Não, na igreja, né? não. Em 90, 91, Era ainda não. tudo voluntário, o pessoal que estava a fim de aprender se juntava ali e ia Sim, estudando a Bíblia. sim, sim. Então, eu também acabei, depois de 2 anos e meio trabalhando naquela empresa, eu deixei o meu trabalho e fui servir essa comunidade como obreiro leigo, né? Voluntário. Então, essa foto do meio está eu, a Rosa e o Daniel Curihiro, né? Então, nós três éramos staff dessa comunidade para organizar, né, retiros e eventos, né, piqueniques, vigílias. Nós fizemos tantas vigílias também, né? E acampamentos. Então, isso é lá em Okutama, né, na região de Tóquio. Gente, que cenário bonito isso aí. E olha Além quanta das gente tinha, pessoas né? buscando a Deus. Sim, o lugar, Okutama é um lugar lindo, né? Marcou muito as nossas vidas, de toda essa galera aí, de todos esses jovens, né? Tive o privilégio de poder ajudar, né? Organizar, tá? Também cuidando desse povo. E isso numa época em que a comunicação não era tão fácil que nem hoje, né? Era tudo na base Não, não de era não. Sim, telefonema. sim, 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 sim. Talvez isso aumentava a nossa sede, sabe?
porque não era muito difícil ter contato com as coisas do Brasil, todo mundo estava meio que isolado, né? Sedento mesmo, de ter comunhão, de ouvir a palavra, de aprender mais de Deus, né? Então imagina, né? Surge uma comunidade dessas, ali, quem não vai, né, se deslocar para estar lá, né? Se não tem opção. A gente sabe também que o contexto do Japão é um lugar não alcançado ainda, né? Tantas poucas igrejas. E mesmo que encontre as igrejas japonesas, assim, como que você vai se alimentar se você não sabe falar nada japonês, não sabe ler, né? Então era esse contexto, sabe? Eu acho que isso que fez gerar também, né? Esse início de igrejas e depois, mais ou menos em 91, né? Isso brotou vários grupos em várias partes do Japão, na região de Aichi, Ken, Shizuoka também apareceram vários grupos, né? E aí os primeiros missionários, pastores, chegaram em 91, 92. Quando eu fui embora para o Brasil em 94, eu também ajudei assim a ir atrás de missionários que tinham chamado para o Japão, né? Porque eu, como staff, o Daniel e a Rosa, a gente também já tinha planos de voltar para o Brasil. E só nessa época também, mais envolvido com a comunidade, que eu comecei também a perceber que Deus havia me dado dons, né? Talentos, assim, para cuidar de pessoas, para estar aqui no Japão, mas eu não tinha muita certeza, né? Por isso que em 94 eu senti que eu realmente, né, queria uma confirmação de Deus para o ministério pastoral e eu queria estar bem preparado, né? Até então, todo esse tempo que eu servi no staff, o conhecimento que eu tive, adquiri, foi junto com os irmãos, né? Mas não tinha ainda um conhecimento profundo da palavra, né? Por isso que, quando eu voltei em 94, duas coisas eu tinha em mente, né? Eu queria ser discipulado, até porque, como eu contei, né, assim, quando eu vim para cá em 89, eu tinha só 6 meses voltando para a igreja, estava recém voltando para o Senhor, né? E aqui, junto com essa comunidade, sim, Deus me abençoou bastante, né? Pude crescer, mas não o suficiente para estar nessa função pastoral, né? Por isso que, quando eu voltei em 94, eu decidi, assim, queria fazer o seminário bíblico, estudar mais a palavra, queria receber um discipulado, queria estar envolvido numa igreja, né, mais madura, que desse sinais, assim, que desse uma confirmação desse meu chamado, né? Então, só para uma pergunta assim, nessa época aqui no Japão, não foi nada planejado, né? Você foi ajudando, 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 vendo a necessidade, ajudando, mas teve algum momento que foi decisivo? Você chegou e falou, acho que eu vou começar a entrar mais para esse lado do ministério. Talvez algo que falou assim, está na hora de eu largar o trabalho, algum momento. Sim, como os trabalhos dentro da comunidade foram crescendo e o número de pessoas, né, foi aumentando, no meu coração realmente tinha um desejo de querer servir mais a Deus. Ficou bem eu fiquei dividido, né, entre continuar trabalhando nessa empresa ou sair e dedicar ao ministério, né, começar a ajudar mais a igreja, né? E eu lembro que o pastor que estava me acompanhando, né, que me recebeu quando eu logo cheguei e voltei para Cristo, ele mesmo à distância esteve sempre assim me acompanhando. Então, quando eu fiquei nesse dilema, né, deixo o meu trabalho, me envolvo no ministério, eu fui buscar conselhos com ele e ele falou assim, Carlos, eu acho que você tem que considerar assim três coisas, né? Talvez assim o que Deus está falando no seu coração, o que você tem também, né? Como resposta àquilo que Deus vem falando para você e o que a igreja, né, também tem falado, né? E aí, ponderando essas questões todas, vendo que Deus já estava realmente trabalhando, né, para restaurar muita coisa que eu tinha feito, né, de errado, que eu havia pecado, Deus foi me ajudando, me orientando, né, para eu acertar com Ele, acertar com as pessoas. E nessa época eu nem tinha muita ideia que entrar no ministério, mas hoje eu vejo que foi uma direção realmente do Espírito, né, do Espírito Santo
me preparar para aquilo que eu faço hoje, né? E a igreja também, né? A comunidade Sal da Terra, Timóteo também, ele muitas vezes, né, meio que na brincadeira, fala, ó, Carlos, né, entra aí, a gente está precisando de ajuda, né? E realmente tinha esse convite, né, por parte da comunidade, tanto que quando eu deixei e entrei, realmente, assim, foi uma alegria poder servir mais, né, com mais tempo a igreja, a comunidade. Então, também foi bastante importante, assim, também buscar conselhos de pessoas mais maduras, né, que me conheciam, e que depois foram bem importantes também, né, para introduzirem no ministério, né? Então, o pastor Kudo também me ajudou muito quando eu voltei para o Brasil, para conseguir alcançar esses dois propósitos de ser discipulado. Ele me discipulou durante 1 ano e pouco, a gente teve encontros semanais, né? Foi muito importante para a minha maturidade, né? E também me deu muito suporte, muito apoio, né, para ter oportunidade de servir a igreja local e depois de um tempo, em 97, né, ser ordenado como pastor, né? E aí, naquele gráfico, né, que eu mostrei antes, eu cheguei aqui em 80, essa parte que está, essa linha vermelha, são os períodos que eu tenho passado aqui no Japão, né? No total aí já dá quase 25 anos. Como missionário, 20 anos, né? Mas eu passei, então, esse primeiro período de 5 anos e 5 meses, até 94, que é aquele período que eu falei que eu decidi voltar para o Brasil para me preparar e para ver se realmente Deus tinha me chamado para o ministério. Então, nesse período de 94 a 98, e um outro detalhe, né? Eu conheci minha esposa aqui no Japão, né? Ela, por outras circunstâncias, ela veio para cá e ela também foi obreira, né? Ela também ajudou como staff aqui na comunidade Santa da Terra. E aí a gente noivou aqui, né? E voltamos para o Brasil. Então, lá no Brasil nós nos casamos em 96 e tivemos o Davi, né? No ano seguinte, 97. Eu fui ordenado e aí em 98 nós voltamos para o Japão já como missionários, né? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com o pastor Kyuhiko Amakawa, esse que está aqui, na foto acima aí. Ele também conhecendo, vendo a realidade dos brasileiros, ele foi uma das pessoas que sentiu de Deus de vir para cá, né, para trabalhar com os decasseiros, né? Então, a convite também de uma comunidade que estava sem pastor, lá justo em Tiba, ele e a esposa, que eles não tinham filhos, né? Eles vieram em 96 e serviram a Deus nessa região de Tiba até 2006. 2006, né? São 10 anos de ministério, né? E por que que nós, e aí, então, eu tive o privilégio de servir junto com ele 3 anos, quase 4 anos, né, de 98 até 2002, que é esse período que eu falei, né, que o Davi veio aqui com 1 ano, que o Estevão nasceu em 2001, né? Aí nós fomos chamados para voltar ao Brasil. Nesse período de 2002 até 2006, a gente esteve em Campinas, que é onde eu falei que nasceu a nossa caçula, né, Sati. E por que que nós voltamos para o Japão, né? Quando eu voltei, nós voltamos em 2002, eu achava que já tinha dado minha participação assim para o ministério, né, no Japão. Então eu não tive planos mais de voltar, sabe, no Japão. Mas depois, em 2006, como já tinham passado 10 anos e o pastor Rico estava realmente precisando já de umas férias, né? A vida aqui no Japão é muito, muito intensa, né, para os pastores. É muito difícil, né, você lidar com o povo nômade, né? Você está alcançando vidas aqui, de fato, assim, muita gente se converteu, né? Tem se convertido aqui no Japão, talvez por circunstâncias das dificuldades, mas é um desgaste, né? Acho que a gente vive realidades como a gente, né, passar aí, dos choques culturais, né? Essa é uma coisa assim que eu falo muito pro pessoal, né? Que a gente não consegue passar o, a quantidade de coisas aqui que acontecem e a profundidade e o peso também das coisas aqui no Japão, porque não é igual no Brasil. Apesar de muitas coisas serem iguais,
o tempo de trabalho às vezes pode parecer iguais para eles, mas o cansaço, o peso que a gente sente aqui é diferente. É bastante E diferente. eu tenho muita gente que até vem para cá e fala: tem alguma coisa lá, não é possível, porque lá eu não tenho tempo para nada. Aí chego no Brasil, tem tempo para tudo. Aí Uhum, fala, eu também sinto um peso no coração que eu não entendo. Então tem muita coisa assim que é só vindo para cá e vivendo que sim. vai perceber o porquê que há um desgaste maior para quem está aqui, porque que talvez tenha que ter um cuidado maior com quem está aqui, porque é diferente o ambiente. Eu acho que não só a cultura também que sobrecarrega um pouco, Uhum, porque eu, por exemplo, faço isso, eu tenho que prestar muito mais atenção nas pessoas, no que eu sim. faço, para não causar alguma coisa do que quando eu estou no Brasil, por exemplo. Então isso acaba me dobrando o desgaste do dia a dia também. Com certeza, com certeza. Essa diferença cultural e esse cuidado, né? Porque os próprios japoneses têm isso, né? O que mais eles temem é ser meio arco, né? Esse problema para as pessoas, né? Então, por isso que eles seguem as regras, e tal, porque a última coisa que o japonês assim, quer passar é esse estorvo, né? Esse meio arco, fazer alguma coisa que está prejudicando, que está perturbando o outro, né? Eles são super estressados nessa questão toda aí, né? Tem todas as regras, né? Você ganha um presente, você tem que dar outro presente, né? Não tem fim esse negócio aí, né? Então, tem várias coisas da cultura que são complicadas, estressantes, né? Para um japonês, imagina para um brasileiro, né? Tem até um caso que eu passei que assim, depois me explicaram melhor, né? Eu dei brasileiro assim, quando alguém faz alguma coisa para você, você dá um presente bom, né, para pessoa em agradecimento. E aí eu vi o japonês ficar super preocupado com o presente, né? Falei, mas o que aconteceu? Era para ficar feliz, né? Uma coisa que a pessoa tá gostando. Aí me contaram que não, é porque quando o japonês recebe alguma coisa, ele tem que dar uma melhor depois. Pra mostrar, principalmente ser amigo, né? Pra mostrar que ele apreciou, ele tá dando um valor àquilo que ele ganhou, a sua amizade e tal. Falei, entendi. Aí depois eu entendi por que japonês não faz questão de ganhar presente também. Sim, Porque ele você, já sente o peso de vou precisar devolver exatamente, em né? algum momento. Exatamente. Então, tem bastante coisas que estressam, né? Que deixam o ambiente pesado, né? Esse cuidado, né? De não falar alto, né? Fala baixinho, porque, ó, tá incomodando tal pessoa. Então, isso é em todo lugar, né? Na rua, não dá para ser você mesmo, né? Você tem que ser sempre comedido, você sempre tem que avaliar onde você está, né? Tem que tomar cuidado para não ser meio arco, para não incomodar o próximo, né? Então, é uma sociedade assim cheia de muitas regras, né? Cheia assim de muitos cuidados, né? Então isso pressiona e a parte de tudo isso cultural, né? Eu acho que também tem esse peso espiritual, sabe? Que acaba assim oprimindo, né? Acaba assim, trazendo estresse a mais aí, né? Que se a gente não se cuidar, a gente acaba caindo mesmo, né? Depressão, desânimo. Como eu falei, né? O pastor aqui, o Rico, ele serviu 10 anos aqui nesse contexto todo, né? E também, entre os brasileiros, essa aqui foi uma questão muito difícil, especialmente no começo, né? Nesses primeiras décadas, né? O pessoal realmente vinha com o propósito de voltar, né? Então, você imagina também na igreja, você está lá ganhando almas, tal, e você vai treinar os líderes, né? E aí, daqui a um ano, 2 anos, está todo mundo, né? Ou já voltou para o Brasil, ou já mudou de província, porque eu vi que tinha trabalho melhor. Então, é desgastante, né? É frustrante para muitos líderes, pastores, né? Mas acho que antigamente era bem complicada essa questão também, né? Da transitoriedade das coisas e você dificilmente conseguia realmente assim preparar uma boa liderança, né? Para assumir as coisas, porque hoje a gente tem um grupo de pessoas daqui a 2 anos totalmente diferente, né? Esse sempre tem sido, acho que, um desafio grande também com os brasileiros aqui, né? Agora está mudando, né? Mas você sente que tem muita gente que já
tem optado, né, em ficar no Japão, né? Se você vê também o número de vistos permanentes, assim, tem mudado, né, do começo para o que é hoje. Uma boa parte dos decassegues que hoje estão, que estão nessa faixa de 200 mil, uma boa parte tem visto permanente já, né? Então, essa realidade do contexto dos decassegues também vem mudando, né? Eu acho que é importante que as nossas igrejas, missionários, pastores que estão aqui estejam acompanhando, né? Essa mudança, sabe? Para se adequar, para poder entender, assim, no final das contas, né? Por que que Deus permitiu toda essa leva de descendentes aí voltando para o Japão, um país não alcançado, e qual que é a nossa parte, né? O que que a gente vai poder contribuir para o japonês ser alcançado? A gente, na verdade, está vivendo uma crise muito grande dentro da igreja japonesa, né? Porque a maior parte dos pastores já são de idade, né? Alguns estão nessa faixa de 60, a maioria acho que está na faixa de 60 anos. Existe, eu já ouvi uma previsão, né, de que daqui a 10 anos, metade das igrejas mais tradicionais aqui no Japão devem fechar suas portas. Ou porque já não tem mais pastor, ou porque já não tem mais membro, né? Eu conheci um caso de uma igreja metodista livre japonesa, que tem um templo, tudo na região de Ibaraki, e já não tem pastor e tem 4 membros. Então fica inviável você manter, mesmo que seja propriedade deles, né? Os membros já são de idade, não tem mais como você assim, reativar, né, a igreja, né, dentro desse quadro, né? É UTI, né? Então, eu tenho orado assim que realmente Deus levante mais trabalhadores para essa seara, né, tão carente do evangelho, muito importante, né, que a gente esse trabalho que você está, né, fazendo, sabe, de entrevistar os que estão aqui atuando, de repente pode encorajar, né, desafiar alguns a estarem realmente se preparando e vindo. E quem está aqui também, acho que é tão importante a gente conhecer um pouco a história, o que que Deus está fazendo, sabe, para a gente trabalhar junto, né? Porque a gente é tão pouco ainda, como cristãos, né, como igreja. E a gente precisa saber, assim, o que que o outro está fazendo que está dando certo, né? E aí poder falar, "Ah, não, também quero fazer isso, então posso ajudar também, né, para vocês." Eu tenho sempre procurado, assim, me informar bastante, né, como que estão os outros trabalhos das outras igrejas e pegar as boas ideias, né, poder também tá contribuindo, sabe? E sendo bênção para a igreja japonesa, né, porque ela está numa fase, assim, crítica da sua vida no Japão. Eu estava ouvindo podcast outro dia, e que inclusive o senhor que me mandou, e uma coisa que eu achei interessante é que estavam entrevistando um pastor lá, que inclusive é irmão desse Tim Huber aí, Uhum. e ele falou que para ele descobrir como ele poderia melhorar a igreja, a coisa que ele fez foi começar a visitar as outras igrejas ao redor e ver o que estava dando certo. Sim. E esse daí é um pouco da coisa que eu creio, assim, que a gente é importante a gente aqui num país em que a cultura é diferente. Praticamente tudo é diferente para nós somos brasileiros, né? Mas a gente tem pessoas que já viveram como o senhor mais de 15 anos aqui fazendo Sim. esse trabalho. Então essa experiência, tudo que vocês passaram é muito precioso. Tem um Uhum. valor muito grande para a gente que quer continuar fazendo algo por esse país. E eu vi um dia de uma pessoa que ele estava até falando assim nessa questão, né, de pessoas que viram, por que a gente vem estrangeiro para cá, mas não entende cultura nenhuma do Japão, então tem esse desgaste, esse embate, às vezes não consegue entender mesmo, às vezes nem é culpa da pessoa, né? Quer entender, mas é difícil mesmo. E aí a pessoa falou assim, mas e seus filhos? Ah, meus filhos nem falam mais português. Daí uma coisa que passou assim, falou, pensou, a pessoa pensou e falou, foi assim que você já pensou que essas crianças que estão nascendo aqui podem ser parte da chave para que, porque a cultura japonesa ela é muito dura,
às vezes tem muita coisa que não bate com a cultura cristã até. Sim. E a gente não sabe como muitas vezes passar para eles porque a gente também não conhece a cultura japonesa. Aonde que a gente vai agredir eles? Eu não sei. Pode ter algum detalhe que a gente vai agredir, é que nem eles falarem pra gente que não, não me dá abraço, não quero abraço. Pra Uhum. gente é uma ofensa quando a gente tá Uhum. feliz e quer abraçar a pessoa, né? Sim. E pra eles é a coisa mais normal não abraçar mesmo que esteja feliz. Uhum. Então é muitas coisas pequenas e talvez eles são a chave porque eles têm no coração deles duas culturas. Eles sabem aonde vai chatear a pessoa e como contornar essa situação Sim. para que um japonês aceite e como falar com esse japonês, porque ele também conhece a cultura brasileira. Sim. Ele sabe o que seria bom para eles e como passar isso. Então eu fiquei pensando, falei, puxa, se a gente pudesse trabalhar com essas pessoas e talvez pegar essa bagagem já que vocês têm, do que já passou, o que já aprendeu, sobre o que funciona, o que não funciona, e juntar com essa geração nova que ainda talvez não conheçam direito Uhum. o que é o cristianismo de verdade, o que é viver, mas juntar tudo isso e fazer eles entenderem também, a gente vai começar a fazer uma grande diferença nesse país. Não É, só para brasileiros, como para sim, japoneses. sim, eu creio. Que está chegando o grande momento, né, da gente poder ver muitos japoneses já chegando aos pés de Jesus, né? Até porque hoje, né, por conta da pandemia também, né, muitas igrejas têm, ministérios têm disponibilizado essa mensagem pela internet, né? E é onde os jovens estão, né? Todo mundo aqui está sempre ligado aí na telinha do celular, do computador, né? Então, por onde que a mensagem pode entrar no coração, na mente das pessoas? Através da internet, né? Então, eu tenho visto nos últimos anos muitos bons conteúdos também, né, sendo disponibilizado pelas igrejas, uma coisa que você não conseguia ver, né, há 4 anos atrás, por exemplo, né? Então, eu penso que assim, Deus está preparando, sabe? Um momento legal assim para os japoneses terem a oportunidade de pela primeira vez ouvir o evangelho, as boas novas de Jesus, né? E, e aí a gente vai precisar realmente de uma igreja acolhedora, né? Que receba esse pessoal todo, né? E por isso que eu vejo assim como é importante que as igrejas brasileiras estejam atentas a esse momento que a gente está vivendo, né? Aqui no Japão, e preparem terreno para acolher os japoneses, né? E ajudem as igrejas japonesas também, porque eu acho que assim, não tem muito valor, sabe? Se a minha igreja prospera, né? Se eu estou com muitos japoneses e do meu lado, do bairro que está lá, aquela igreja está fechando, sabe? É uma igreja histórica, uma igreja que fez diferença na cidade, né? Como aqui no lugar onde nós vivemos, em Etizen, tem duas igrejas evangélicas japonesas. E essa porcentagem que a gente sempre ouve, né? O Japão é um país não alcançado, menos de 1%, né? 0,5%. Esses números, assim, para mim, ficaram muito mais reais, né? Quando eu me mudei para Etizen, Taquefo, antiga Taquefo, né? E aqui como é uma cidade relativamente pequena, né? Tem 82 mil habitantes, mais ou menos. Aqui deu para conhecer e ver essa realidade, né? Então, visitando, conhecendo a cidade, eu soube, né, que só tem duas igrejas japonesas, né? Essas duas ainda fruto de missionários da Noruega, sabe? Muito lindo também, né? Saber que Deus enviou gente aqui para pregar o evangelho e aqui até hoje existem essas igrejas, mas essas igrejas estão envelhecidas, né? Quando eu vou, a gente faz questão de participar, sabe? Do culto de uma das igrejas que desde o início que nós começamos o trabalho aqui em Etizen, Itaquê, foi 2000, né, que nós começamos o trabalho. A gente sempre tem um bom relacionamento com o pastor Suzuki, e quando eu vou lá no culto deles, graças a Deus nesses últimos tempos até tem aumentado, mesmo com pandemia, mas assim,
no máximo ali tem 30 membros, né? Os cultos dele, no máximo, teriam 20. Praticamente nenhum adolescente, zero de adolescentes, né? Crianças têm filhos dos casais que têm filhos lá. 5 filhos, 5 crianças. E, às vezes, eu já fui nessa outra igreja japonesa, mas é mais ou menos o mesmo perfil, né? Então, se você somar aí 60, 80 cristãos nessa cidade, então é 0,1%, né? Se a população é de 82 mil, então tudo isso que sempre você ouve falar é uma realidade. A gente está na província de Fukui, eu faço parte de uma associação de missionários, né? Aqui do Japão, a GEMA. A grande maioria são missionários americanos, mas aqui, se eu vou no diretório lá, Fukui só tem 2 missionários. Um deles sou eu. O outro acho que é um coreano, né? Pô, então, falta, gente, né? Aqui a província tem mais de... É uma das províncias que a população é uma das menores no Japão, né? Acho que são 750 mil habitantes, mas, pô, tá cheio de cidade aqui que não tem nenhuma igreja, né? As que estão, que tem, como é a nossa cidade, estão envelhecendo, né? O pastor Suzuki, ele tem tido problemas de saúde nesses últimos anos. Eles estão, né, procurando assim alguém que venha substituir. Está muito difícil de achar algum candidato, sabe? Então, não sei, eu penso assim, a gente precisa orar mais, a gente precisa divulgar mais toda essa situação de UTI, né? E falar, Deus tem misericórdia, Senhor, levanta a gente realmente com paixão pelo povo japonês, levanta igrejas, né, que abracem esses, né, esses projetos missionários, sabe, que se sacrifiquem para manter os missionários, que é um lugar caríssimo, né? As missões americanas têm abandonado o Japão porque é muito, muito caro manter o missionário aqui. Eu tenho ouvido isso bastante tenho contato com os missionários americanos e realmente o pessoal tem falado isso, porque aqui não é fácil, né? No Japão. É caríssimo, é um dos lugares mais caros que tem. Eu acho que os únicos missionários que eu vi que eles falaram assim, não, a gente tá tranquilo, é o pessoal da Suíça e da Alemanha, assim. Uhum. Que tá Verdade. porque mas Uhum. lá também é caríssimo a vida deles ali. Então Sim, a igreja consegue sustentar, mas poucas igrejas têm condições de sustentar integralmente um missionário aqui no Japão. é muito, muito difícil, né? Por isso que, pensando nessa realidade dos brasileiros, eu sempre falo também para os irmãos da nossa igreja, né? A gente tem visto, né? Que é uma coisa difícil de conseguir para quem quer vir como missionário aqui. Deus nos deu o trabalho, né? A gente tem como se autossustentar aqui, né? Então, será que Deus nos colocou aqui só para a gente realizar o nosso sonho pessoal, né? Ou não, né? Ou Ele nos deu oportunidade de estar aqui para ver a realidade e, de alguma forma, está dando a nossa contribuição, né? Eu sempre falo que é muito importante que a gente dê testemunho, né, para os nossos vizinhos, para a comunidade aqui local japonesa, né? Eu sempre falo também que o meu campo missionário é a área do lixo, né? Porque é lá que os japoneses me veem como residente aqui, né? E se lá eu falo em dar um bom testemunho, o que que eu vou ter para falar para eles na hora que realmente a gente estiver mais engajado, né, em pregar essa mensagem, que é uma coisa que a gente está orando e estamos também nos preparando para fazer isso de uma forma mais efetiva, né? E desde que a gente mudou para cá em 2008, também essa é outra coisa que tem mudado, sabe? A gente tem semeado, né? A gente tem procurado ter um bom relacionamento, né? E hoje a gente, graças a Deus, a gente tem um bom reconhecimento assim de toda a cidade, né? Eles sabem que a gente existe. A gente inclusive tem saído nos jornais, em vários eventos aqui na cidade, né? Então eles sabem que existe uma igreja de brasileiros, mas ela é cristã, né? E nós temos dado o privilégio de ter acesso ao líder do bairro, né? Como eu tenho assim, estou em tempo integral, então eu tenho condições de participar do rodízio da limpeza, né, da área do lixo. Quando dá, eu envolvo a igreja para as atividades do bairro, né? Então, eu penso que é muito importante que a gente saia do nosso gueto, né, como brasileira, igreja brasileira, e a gente se envolva mais
as questões da comunidade local, né? Porque aí, de fato, eu creio que a gente vai cumprir com o grande propósito que Deus permitiu tanta gente voltar do Brasil, né? Descendentes, tá voltando aqui para fazer a sua grande contribuição, né? Para alcançar o povo japonês, sabe? Eu achei muito interessante quando a gente conversou anteriormente, você falou do líder da comunidade, né? Sim, É uma coisa que o japonês é assim, ele não é alguém que vai e de repente vira teu amigo, mas é um trabalho que vocês têm envolvido há anos e é passo a passo, né? Não é algo que vem de repente, mas que é uma conquista assim que vocês estão tendo. E realmente essa preocupação com a continuidade do trabalho, né? Que precisa ter realmente pessoas que queiram se envolver com isso e continuar esse trabalho que é passo a passo. sim, sim. Essa tem sido a nossa oração, né? Mas legal. Bom, obrigado então. De nada. Foi muito bom esse bate-papo que a gente teve aqui. Espero que as pessoas que estão assistindo a gente possam também passar para outras pessoas, que outras pessoas possam assistir e conhecer essa realidade que a gente vive aqui no Japão, um pouco da história também, que é muito importante, que foi contada aqui também. Tá? Deus abençoe sua vida e Obrigado. até uma próxima, né? Creio Sim, que vai ter mais assuntos aí para a gente conversar. sim, sim. A gente pode compartilhar um dia sobre toda essa questão da formação dos nossos filhos aqui, né, no Japão. Os desafios e as coisas boas, as coisas difíceis, né, de estar criando os filhos aqui no Japão, né? Quem sabe uma outro assunto aí para a gente conversar. Pastor, quer deixar alguma mensagem diretamente para o pessoal que vai estar assistindo a gente até agora? Sim, por favor, né, continue orando pela nação japonesa, um povo que precisa ser alcançado para Jesus, né? Orem pelos pastores das igrejas japonesas que já estão, né, em fim de carreira, cansados, sobrecarregados, né? Ore para que Deus levante uma nova geração de pastores japoneses, né? Ele revitaliza as igrejas, tão importante também a gente colocar isso nas nossas orações, né? Porque existe, infelizmente, essa perspectiva, né, de que 10 anos, né, metade das igrejas vão fechar. E só pela misericórdia de Deus, né? A sua oração é importante, sabe, para uma mudança, uma guinada. Deus vai fazer alguma coisa, eu creio, né? Vai fazer alguma coisa para realmente mudar essa realidade. Então, participa, né? Dessa forma, primeiro orando. Se você conhece algum ministério, né, coopere, porque realmente aqui é muito custoso, né? A gente está aqui, são poucos os pastores que estão em tempo integral. A maioria, especialmente da igreja brasileira, trabalha na fábrica e dedica tempo, né, para estar desenvolvendo, né, cuidando dos membros da sua igreja. Então, ore pelos pastores, né, pela saúde emocional, física, espiritual deles, né, e nos fortaleça nessa unidade, sabe? Eu fico feliz de poder estar aí com você, compartilhando essas experiências e orando para que isso possa ser inspirador para você, né? Possa ser motivo de orar, quem sabe, né? Vir para cá, se você está aí no Brasil, né? Então, acho que tem tantos outros pastores que podem ajudar você a ter um bom preparo para um dia estar aqui, né? Ombro a ombro aqui, batalhando, né? Se esforçando para ganhar almas japonesas aqui no Japão. É isso aí. Obrigado, Deus pastor. abençoe. Deus Uhum. abençoe. Obrigado, pessoal. E, bom, curtam, assistam, se inscrevam no canal e que você possa reproduzir também essa mensagem que a gente tem não só para vocês, mas para todas as pessoas do mundo, né? Tem muitos brasileiros por aí e todos são bem-vindos para estar orando e ajudando na obra. Então, até mais, pessoal. Tchau, Deus tchau. abençoe. Tchau, tchau.